gente, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com mais um episódio do Elas Pode para vocês. Toda terça-feira, a partir do meio-dia, vai rolar um novo episódio com novos temas para todas vocês, para falar com a nossa mulherada. Enfim, e hoje nada mais Amores? justo e merecedor e incrível do que estar com ela que realmente pode. Ela representa esse nome do nosso podcast, que é o Elas Pode. Eu estou aqui hoje com nada mais, nada menos, senhoras e senhores, igual a Tudo. apresentação daqueles programas, Maria Zeferina Baldaia, essa mulher incrível que é uma referência não só na nossa cidade, mas no Brasil, internacionalmente conhecida, a Maria, que foi a terceira mulher a ganhar São Silvestre, é isso, né, Maria? Bom, eu vou falar muito ainda sobre os feitos da Maria, né, que é incrível e para a gente é de um orgulho enorme ter ela como nossa cidadã aqui sertanezina, ela que é de Nova Mótica, mas veio para Sertãozinho, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Maria. Enfim, eu queria agradecer muito sua presença aqui hoje, agradecer pelo convite de prontidão, ela é de uma gentileza, de uma acessibilidade, de uma humildade incrível. Gente, a Maria tinha que ser estudada e a Maria tinha que dar treinamentos para as pessoas de como ser humilde. Maria, obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o Elas Pode. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Vou passar a bola para a Gabizinha. Já? Eu fiz isso porque, gente, a Gabi ela tá nervosa de entrevistar a Maria hoje, né? Hã. Maria chegou aqui na academia e assim, parou a academia, todo mundo quis parar para cumprimentar ela, para tirar foto. Enfim, aí eu disse para ela que a gente tirou amanhã só para ela, justamente, né? É Foi uma ideia verdade. da Gabi, realmente fluiu, deu muito certo. Enfim, a Maria está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Que todo mundo já sabe, inclusive está documentado em documentários, em filme, mas também, é claro, para ser uma fonte, como já é, de inspiração, de informação para vocês. Então a gente vai bater um papo aqui com a Maria hoje. Bom, Maria, falando um pouquinho, Gabi, você quer falar com a Maria antes da gente começar? Acho que ela pode começar contando um pouquinho da trajetória dela, para caso alguém não conheça, começar a conhecer pela própria. Exatamente. E você tá menos nervosa? Não, tudo sob descontrole. Não, esse não convenceu não. Não? Ah, Não. achei que eu tinha treinado bem essa parte. A gente conversou muito, um pouquinho antes da gente começar o podcast aqui, né, com a Maria. Inclusive, eu até perguntei para ela se tinha algo que a gente não poderia perguntar, como se algum dia ela tinha intenção de fazer alguma coisa inusitada, como correr nua pela rua e ganhar uma competição. Falou que não tinha restrição nenhuma, tá tudo bem, para deixar todo mundo descontraído. Mas assim, Maria, conta um pouquinho pra gente, assim, da sua trajetória, de como você chegou até Sertãozinho, o que que te despertou o querer da corrida, quando tudo isso começou, para algumas pessoas eu sei que grande parte já, ou se não a maioria, todos já sabem, mas, né, pra gente, introduzir aí um pouquinho ao nosso podcast com a Maria Zeferina. Ai, primeiramente, né, obrigado pelo convite e poder, assim, vir falar um pouquinho da minha história de vida para as pessoas, porque todo mundo, assim, conhece a Maria campeã da São Silvestre, mas, eu gosto quando eu participo desses podcasts, porque eu posso realmente contar como tudo começou, né, como eu consegui realizar os meus sonhos. E tudo aconteceu nas décadas passadas. Eu sou mineira de Nova Mótica, Minas Gerais. Meus pais vieram para Sertãozinho em 1975 para trabalhar na roça, que era o único serviço que tinha, para quem não tinha estudos, né, meus pais não tinham estudos, e eles vieram e começaram a chacoalhar amendoim, apanhar algodão, capinar e mais tarde cortar cana. E de Minas Gerais minha mãe veio com 3 filhos, meu irmão Jorge, eu, que eu sou a segunda, e minha irmã Sebastiana. Chegando em Sertãozinho, minha mãe teve meus outros irmãos, ao total nós somos em 9 irmãos, minha mãe teve 9 filhos.
E foi, assim, uma época muito difícil, porque, não tinha creche para os pais deixar as criança, a gente pagava aluguel, e era, assim, o dinheiro que ganhava era para pagar o aluguel e comprar comida. E como não tinha creche, minha mãe levava os filhos para a roça. Desculpa. Aí deixava minha irmãzinha numa caixinha de papelão e eu ficava cuidando da minha irmã, enquanto minha mãe e meu pai e meu irmãozinho trabalhava. E mais tarde, logo com 5, 6 aninhos, eu comecei também a chacoalhar amendoim. E quando minha mãe tinha os bebês, eu ficava olhando meus irmãos para minha mãe poder trabalhar. E assim, a minha infância foi essa, cuidando dos meus irmãos. Meus irmãos foram meus brinquedos, porque como o dinheiro era pouco, pagava o aluguel e comprava a comida, mas muitas vezes não dava para o mês. Eu lembro que carne naquela época era coisa de luxo. A carne, o arroz, nós comíamos só no pagamento. O resto dos dias, para até dar o próximo pagamento, era quirela, que meu pai socava o milho no pilão, era tomate, inhame, cará, cambuquira, jiló, chuchu, que meu pai plantava no fundo do quintal. Era mamão que a minha mãe fazia para a gente levar para a roça. E muitas vezes a gente ia com o caldeirão vazio, porque não tinha o que pôr no caldeirão, mas a gente não perdia um dia de serviço. Estava ali de segunda a sábado, faça chuva ou sol, a gente estava ali trabalhando. Então essa era a minha rotina, de segunda a sábado. É tanto que estudar, eu estudei até a quarta série, porque não dava, ou eu trabalhava para ajudar minha mãe, cuidar dos meus irmãozinhos para minha mãe trabalhar, ou eu estudava. Então, na época, eu sabia que eu tinha que ajudar minha mãe, então eu estudei até a quarta série na escola Viana, e depois parei, não estudei mais. Meus irmãos também, o único que terminou o terceiro foi meu irmão Jorge, os outros não. E desses 9 irmãos, eu tenho um que é especial, ele não anda nem fala, é o Fabiano. Quando ele nasceu, ele teve paralisia, e aí ele é muito especial pra gente, aí eu via mais um motivo para querer ajudar a família, porque, assim, pagava aluguel, era um mês numa casa, aí o dono pedia a casa, tinha que ir para outra casa, porque na época meu pai ele bebia e muitas vezes não trabalhava, aí minha mãe que tinha que trabalhar, então era pagar o aluguel, comprar comida. Então muitas vezes optava para comprar comida e deixava o aluguel, aí os donos pediam a casa. Então mudamos várias vezes. Mas assim, a gente tinha meus pais não tinham dinheiro para dar brinquedos, para dar Danone, bolacha, isso aí a gente não tinha. Mas dava amor, carinho, ensinamentos, né, isso aí nunca faltava. Eu sei que a gente trabalhava de segunda a sábado, no domingo ia para a missa, para a igreja 21 de abril. Eu morava no bairro Alvorada, a minha mãe pegava todos nós e descia a pé para ir para a missa, para agradecer a Deus. E na segunda-feira a rotina continuava tudo de novo. E assim, a roça, para quem não sabe, é um serviço pesado, porque a gente saía num caminhão pau de arara às 5 da manhã. 5 da manhã, minha mãe ia, a gente ia para o ponto, você levantava às 4 da manhã, preparava a marmita, enchia o garrafão d'água e ia para o ponto esperar o caminhão. Aí o caminhão chegava, subia no caminhão pau de arara e ia. Então era das 6 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. Aí chegava e ia fazer o serviço de casa. E assim, quanto mais você trabalhava, mais ganhava. Então, muitas vezes você já comia dentro do caminhão, para chegar lá e não perder tempo. E nós mulheres era uma dificuldade muito grande, porque nós tem aqueles dias, e na hora de fazer também as necessidade, Não era tinha não tempo. tinha que procurar um local mais afastado, uma olhando para a outra poder fazer. Então, assim, foi muito difícil, mas foi o serviço que tinha na época. Então eu aprendi isso, eu fiz com os meus pais desde cedo. E assim, você faz amizade. Porque ali os amigos, companheiro, a hora que parava para comer, se a gente não tinha comida, eles dividia. Cada um dava uma colher da sua comida, da sua marmita pra gente. Na hora do café, dividia o pão, a bolacha, mas a gente não ficava sem comer. Ia assim, fazia amizade, cantava ali para a hora passar. E assim, você aprende o ofício, e foi esse ofício que eu aprendi na minha vida. Então eu só tenho, assim, gratidão a Deus por meus pais ter vindo de Minas Gerais e ter, criado eu e meus irmãos aqui em Sertãozinho, ter dado essa oportunidade pra gente, porque a vida lá em Minas Gerais era muito difícil naquela época. Maria, assim, você falando sobre a questão alimentar, né, um trabalho super pesado, e ainda tinha dia que não tinha direito o que comer, e o pessoal que trabalhava ali com vocês, ajudava dando um pouquinho do alimento, da comida, para porque é difícil você ter resistência e força para
para trabalhar sem se alimentar, Muito, né. muito E difícil. você aí, não indo treinar porque não consumiu pré-treino. "Ai, não tive meu pré não tenho pré-treino, eu não vou treinar, não vou treinar hoje". Aham. Maria te conta como é que é o pré-treino, né, Maria? É, cana, chupar cana, muitas vezes chupava Fonte de cana. É, carboidrato, a energia. energia, pegava a cana, meu pai cascava a cana e a gente chupava a cana ali, muitas vezes que não tinha comida, era a cana que era a salvação ali, glicose pura. Exatamente, Fiquei você sabendo depois que era glicose pura, na época eu não é. sabia, mas era a cana que a gente chupava, melancia que achava no meio ali do canavial, Olha. às vezes abóbora, às vezes, sabe, pé de manga, Uhum. próximo de um sítio, e aí a gente pegava, comia. Aí, gente, é uma opção para você que não vai treinar porque não tem o pré-treino do dia, porque esqueceu, vai lá no canavial pegar uma caninha e usa, né, Maria, como É, pré-treino. temos, hoje tem Eh, muitas eu fiz opções. essa brincadeira e essa comparação, Maria, na verdade, para dizer que, às vezes, as pessoas elas, se sabotam. Sim, Eu não gosto muito de usar o termo né, de que as pessoas estão, mas não deixa de ser uma Autossabotagem. é a palavra, assim, um pouco mais, né, que a gente mais tranquila, para dizer que às vezes a gente usa algumas coisas, sem muitas justificativas, né. desculpas, né, fica procurando Isso, desculpas, achando desculpa para tudo, exatamente. para não fazer. E essa força, porque isso é uma força e uma resistência e uma resiliência muito grande. Eh, da onde você tirou essa inspiração, assim, para falar: "Não, eu vou começar, eu vou fazer diferente"? Da onde veio esse start seu para começar a correr, para ver toda aquela dificuldade e encontrar nessa dificuldade, uma força além para fazer diferente? Olha, a gente não tinha as nossas brincadeiras da década passada, era muito gostoso. Nos domingos, a gente brincava, eu com meus irmãos, filho das vizinhas, de rela-rela, pega-pega, esconde-esconde, pular corda, queimada, carrinho de rolemã. Maria Essas ganhava era todas. Não vou essas não, a Maria eu não quero, eu quero ir para o time da Maria. Era essas nossas brincadeiras, sabe. Então, jogar bets, então a bolinha ia longe, eu saía correndo para buscar a bolinha e voltava. E ali, a gente corria sem saber, né, e na época a gente não tinha televisão, e eu lembro que eu assistia televisão na casa da vizinha, da afinada Dona Lourdes. E aí eu via a corrida que acontecia, a São Silvestre naquela época passava meia-noite. E aí eu via a Rosa Mota ganhar, que é a portuguesa que venceu por 6 vezes. É a sua inspiração. É. Aí eu vi aquela mulher pequenininha ganhar, menino do céu, aí eu corri para casa, falei: "Mãe, mãe, uma mulher, mãe, pequenininha, mãe, ganhou a corrida lá de São Silvestre, São Paulo, né, e ela é de outro país, ela é lá de Portugal. Será que algum dia eu também posso ir nessa corrida?" Eu vi que paga para as 5 primeiras pessoas, ganha dinheiro, e se eu for um dia ficar no pódio, eu posso ajudar a senhora, ajudar a família, comprar uma cadeira de roda para o Fabiano, né, para o meu irmão. Aí minha mãe falou assim: "Ó filha, eu não tenho dinheiro para te fazer as coisas para vocês. Você vê que a mãe não tem dinheiro nem para comprar bolacha, Danone, essas coisas, que a gente ganha só para pagar o aluguel e comprar o arroz e feijão, e um frango. Mas se você tem fé, acredita num sonho, e é isso que você quer, você corre atrás. Então a sua mãe foi uma Você pessoa super essas motivadora. isso, as palavras da minha mãe. Aí eu pensei: "Não, então um dia eu vou pra São Silvestre". E aí no outro dia que eu fui trabalhar, na segunda-feira, na hora do almoço, o pessoal parava para comer e eu saía correndo pelos carreador. Eu tirava meu sapatinho lá, a botininha, e saía correndo pelos carreador. Eu Ou pensava: seja, "Um você dia eu corria no vou". seu horário de almoço? No horário de almoço. Eu saía correndo, quando o pessoal parava ali para comer, outros continuavam trabalhando, eu saía correndo. Aí eu pensava: "Eu vou na São Silvestre, eu vou na São Sil", apesar que aqueles avião: "Me leva avião", não tinha noção pra onde eu estava indo no avião. Às vezes escorava no cabo da enxada, assim, no podão, assim, e pensava: "Eu vou na São Silvestre, um dia eu vou em São Paulo, um dia eu quero conhecer Ah, essa Rosa Mota". Então eu coloquei ela no meu coração, joguei pra dentro, e hoje eu sei que ela se tornou uma inspiração pra mim, minha ídola. Eu não sabia, eu só sabia que eu queria ser igual ela, você correr igual chegou a ela. conhecer ela, Maria? Conhecer.
Conheci. Que tudo! Depois de 15 anos, né, Aham. depois de 15 anos correndo descalça, porque não tinha tênis, Sim. eu corri 15 anos descalço, o pé queimava, ardia, caco de vidro, espinho, mas eu não desistia. Eu jogava a dor, o choro para dentro e continuava, porque eu pensava: "Eu preciso ajudar a minha família". Eu vi o sofrimento da minha mãe, o meu irmão Fabiano, e era uma época que era tudo, assim, difícil, a gente tinha uma cesta da fi lá da do centro, da finada Vitalina, que ela Ela dava tá ali na uma Flóride. Flora dava a cesta básica uma vez no mês pra gente, os cobertor, aquelas mantinha, sabe. Mas minha mãe tinha 9 filhos, e era muito difícil, e eu pensava: "Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar minha mãe, minha família". Quando eu comecei a correr, todos meus irmãos começou, porque foi uma gincana no grupo de jovem, e eu participava do grupo de jovem para fazer a primeira comunhão. E aí no Primex, no Centro Comunitário da Alvorada, porque não existia a igreja ainda do Senhor Bom Jesus da Lapa que tem hoje. Até hoje tem a capela da finada Dona Olga, a capelinha onde é feita a quermesse, né, Uhum. todo ano, Sim, do sim. Senhor Bom Jesus. Então, ali era a missa e as quermesse. E aí nesse dia teve uma gincana, e aí ia ter uma corrida de 3 quilômetros. E aí as meninas falou: "Você vai correr?" Eu falei: "Eu? É você. Você vai representar o grupo". Aí eu fui, eu estava de calça, de blusinha, tirei a sandalinha e corri. E aí eu ganhei essa prova. Foi assim que eu comecei no atletismo, na corrida, nunca tinha corrido, Aham. né, e aí foi onde eu comecei nessa corrida do Senhor Bom Jesus da Lapa. Essa foi a sua primeira prova. Minha primeira prova e ganhar uma medalha desse tamanho, uma medalhona, O esporte te é. escolhe. E aí doía tudo, do fio de cabelo ao unha do pé, voltei para casa andando toda, mas doía, fiquei uma semana dolorida, que até para trabalhar na roça foi difícil, mas não perdi um dia. Aham. E nessa corrida teve um moço que correu, e ele também corre descalço, ele tem uma pilha de pezão, por correr descalço. E como eu corri descalço, aí começaram a me chamar de pezinha, o pezão e a pezinha. Aí ele foi na casa dos meus pais e falou: "Essa menina tem futuro, deixa eu treinar ela, eu trabalho no docão e nós temos um grupo de corrida. Aí deixa eu treinar que ela vai poder ajudar a família". Aí minha mãe falou: "Mas ela não pode, porque ela trabalha com a gente, sai 5 da manhã, chega 5 da tarde". Uhum. Aí ela não pode. Aí o meu pai já estava deitado, levantou, ele sempre foi muito rígido, sabe, assim, aquele jeito do povo de antigamente. Aí ele falou: "Não, filha minha não vai fazer esporte, esporte não é coisa para mulher, então filha minha não vai fazer isso, vai embora daqui". O moço saiu até corrido. Aí foi embora rapidinho, sabe. Mas aí depois minha mãe fez assim, que depois conversava, porque mãe é mãe, né, É mãe é mãe, mãe. ela faz o impossível para ajudar os filhos, e minha mãe não mediu esforços para poder, me ajudar a realizar o meu sonho, tanto eu quanto meus irmãos. E aí foi onde que ela foi depois, falou que foi no docão comigo, conversou com ele e falou: "Ó, treinar ela não pode, mas quando tiver as corridas, se a perua passar lá, eu deixo ela ir". Só que aí não podia passar na minha Você tinha casa. que idade, Maria? 12 anos, Só 12 aninhos, 12? 12 Ela era muito aninhos. novinha, É. né. Aí foi onde que ele pegava a perua, passava eu ia dormir na casa da minha tia, escondida do meu pai, ia na missa, depois da missa de sábado, ia pra casa da minha tia, dormia lá para poder ir na corrida escondido do meu pai. Aí meu irmão ia comigo. E assim eu comecei a participar das provinhas na região, correndo descalça. Eu corri descalço durante 15 anos, porque eu não tinha tênis, eu batia numa empresa, numa loja, pedia, eles falava não. E também foi muito difícil por ser mulher, na décadas passada, porque era assim, não só meu pai, mas todo mundo, falava, era um termo assim: "Homem pode tudo, mulher não pode nada". O menino homem pode fazer tudo, a menina mulher não, a menina mulher é para ficar em casa, ajudar a mãe no serviço de casa, casar cedo, arrumar um marido, ter filhos, e assim, ser dona de casa, é no tanque, no fogão e na pia, isso é lugar de mulher. Mas esporte, até estudar. Era um Uhum. tabu que estudo também era mais para homem, filha mulher É não, era verdade. casar e montar família. Então eu trabalhava o dia inteiro, aí quando eu saía correndo 6 horas da tarde pelos a rodovia do Pinhata, do Balbo, que eu ia até na usina do Balbo ali, Vale do Sol e voltava correndo, aí o pessoal: "Vai trabalhar, isso é coisa para mulher". Aí eu falo: "Mas eu já trabalhei", sabe. "Não, mas para com isso é coisa para homem, mulher não faz essas coisa", por ser negra, por ser preta, por ser pobre. Então eu tive muito assim, existia muito existe hoje, diminuiu, mas ainda existe, preconceito e discriminação contra as mulheres. Aí eu pensava: "Ai, mas por que que meus irmãos pode, os meninos pode e eu não posso? Os meninos trabalham, eu também trabalho, eu sou mulher, eu não posso fazer esporte, mas trabalhar eu posso? Porque eu trabalho". Aí eu pensei: "Um dia isso vai mudar, um dia isso vai mudar, porque acho que tem que ter igualdade". Eu pensava, sabe.
Então eu pensava: "Um dia isso vai mudar, mas eu não vou desistir". Mas era muito triste, os xingamento. Eu usava umas bermudinha comprida, e as mulheres falava: "Tá correndo com a pelada pra mostrar a bunda para os homens". Era vocês não têm ideia como que Imagina com o era. short da Ah, Carlinha, hein, Maria? ima o short da Carlinha, o short da Rosildinha, Ali naquela era considerado época, no calcinha, né? calcinha, tá correndo de calcinha, é. Então foi assim, só que eu jogava pra dentro. Eu jogava tudo isso que eu ouvia pra dentro e pensava: "Um dia vai mudar, um dia vai mudar". E não desistir dos meus sonhos, dos meus objetivos. E é muito importante, né, essa prova literalmente que você passou, porque a primeira prova que você teve que enfrentar foi a prova do preconceito. É Muito, verdade. muito. Essa foi a primeira prova da Maria, né, foi a prova de quebrar paradigma, a prova de superar os limites dela dentro da casa dela. É, com meu Foi de pai. dentro para fora, literalmente, Aham, né. foi. Então, eu acho que a partir disso, dessa sua virada de chave, de quebrar, você quebrou esses recordes já dentro da sua casa, Sim. né, foi de dentro para fora. Eu acho que essa é a maior força, né, que ela mostra, assim, e é muito legal de ouvir isso, porque isso traz uma força e uma referência para as outras pessoas, muito grande, né, de falar: "Nossa, olha tudo que ela passou, né, e tudo que ela enfrentou". Então eu acho que é isso, eu acho que uma das coisas que a gente vê que a maior prova que você superou foi essa, do preconceito, da falta de ter até o que comer, o que vestir, Não, a gente passou né. fome, literalmente, a gente É, batia nas casas, pedindo, sobra de comida ou pão, sobra de pão que sobrasse ali, para poder, alimentar meus irmãos, porque muitas vezes não tinha mesmo. E aí a gente saía, eu lembro que existia a padaria Pão Gostoso na isso época, mesmo, a sim. gente ia lá e eles mandavam voltar mais tarde ou no finalzinho da noite para poder trazer os pão, para dar uma sopinha para o meu irmão Fabiano especial. E minha mãe e meu pai, eles ficava sem comer para poder dar pra gente, sabe. E eu falo para as pessoas: "Não tem vergonha". Eu trabalhei de doméstica, babá, auxiliar de produção, serviços gerais, eu fui, cortadora de cana, sabe, boia fria, eu também vendi picolé, ponhei latinha, papelão, tudo que é honesto eu fiz nessa vida para poder ajudar minha família. Porque eu costumo dizer: "A família é a base, a família é o alicerce, a família é o esteio, a família é tudo". E minha família sempre foi. É que nem meu finado pai que não está mais aqui, ele e minha mãe sempre falava pra gente: "Não tem dinheiro para dar bolacha, Danone, brinquedos", porque minhas bonecas eram as espigas de milho, minha e da minha irmã. A gente brincava com as espigas de milho, cascava a espiga de milho e brincava com o cabelo do milho como se fosse as bonecas. Meus irmãos brincavam com os tomates, jiló. Com a minha mãe, com meu pai, plantava no quintal, põe um pauzinho no meio e fazia que era um caminhãozinho. E a gente foi muito feliz, muito mesmo. Então eu falo para as pessoas, se eu sou quem eu sou, se eu realizei meus sonhos, meus objetivos, foi pela minha família. Foi graças à minha família, que nunca mediu esforço para incentivar, acompanhar e sempre falar: "Tenha fé". Porque a fé move montanhas, né, a fé move montanhas e os sonhos se tornam realidade. Aí é isso que eu falo para as pessoas e por tudo que eu passei, por tudo que eu ouvi, eu jogava para dentro e pensava: "Um dia vai mudar". Minha família Deus acredita em mim, minha família acredita, eu acredito, um dia as outras pessoas vão Vão acreditar, acreditar. né, porque hoje eu entendo que na vida tudo tem que ter resultado. Sem resultado a gente não consegue nada, não faz nada, né. Então as pessoas só começaram a acreditar em mim depois de 15 anos que eu comecei, que eu já corria, e eu fui numa maratona, eu tive que vencer essa maratona para poder as pessoas acreditarem em mim. Mas isso levou 15 anos. Aí muita gente fala: "Nossa, foi muito tempo". Eu falo: "Não, não foi muito tempo, tudo é no momento de Deus, É. tudo é no seu tempo". Então nesses 15 anos eu tive muito aprendizado, eu aprendi muitas coisas. Então é um propósito de Deus, então tudo acontece na hora certa, no momento certo. Maria, então você de fato acredita também nisso. Você sabe que ela relatando isso para mim agora, eu me lembrei de uma passagem, no início do ano passado, acredito, estava na fila do açougue do supermercado, e aí um senhor que trabalha no açougue, ele chegou
ele estava chegando para trabalhar e ele encostou ele lembra da época em que eu dava laboral no frigorífico, tal, e ele trabalhava lá, e aí ele encostou e do nada ele soltou assim para mim, eu falei que eu nunca mais ia esquecer essa frase, e a Maria reforçou isso hoje. Ele encostou e disse assim para mim: "É, professora, as pessoas não acreditam nos seus sonhos, elas acreditam no seu resultado". Sim. E aí eu olhei assim para ele e eu fiquei tentando entender o porquê daquela mensagem dele naquele momento ali, para mim. E de fato, às vezes as pessoas não acreditam nos seus sonhos ou no processo, mas a hora que você chegou no resultado, aí elas passam a acreditar em você, elas querem saber exatamente o É que como se você elas te fez. enxergassem pela primeira vez naquele momento, quando você É, entrega um de resultado, outra né. forma. E Aham. eu acho que a história da Maria, é claro que a gente não tá para medir a história de ninguém, mas eu acho tão importante a gente explanar sempre, a Maria como referência, porque eu não sei o que você pensa disso hoje, Maria, mas eu acredito que as pessoas elas estão um pouco com os valores invertidos de quem são as referências dela, de quem são as inspirações dela. E às vezes as pessoas têm como referência e inspiração as pessoas que não sabe aquela velha frase que estão vendendo Uhum. mapa de caminhos que nunca trilharam, né? As pessoas às vezes, principalmente aí com as redes sociais, elas estão querendo forçar uma inspiração e uma Uhum. referência de que de fato elas não são, mas as pessoas também estão com valores invertidos de quem são as inspirações delas. Sim. Porque às vezes as pessoas pegam como, espelho, pessoas que estão ali, que tem tudo ao redor dela. Ela tem, o nutricionista, o personal, a clínica, todos os procedimentos, e aí ela vai para as redes vender aquilo, né, "Olha como aquele dia, olha tudo que eu tenho que para alcançar os meus", mas ela tem todo o amparo ali. Quem está dizendo, cada um escolhe quem ela quer como referência e como Sim. espelho, mas você enxerga que parece que as pessoas estão com as referências dela, porque para mim, no meu ponto de vista, isso é uma referência enorme É. da dificuldade, dos empecilhos, do preconceito, da dificuldade financeira, né, de tudo isso. Você vê isso? O que você pensa a Vejo. respeito disso, Maria? Olha, eu só tenho uma coisa para Ou dizer. são vozes da minha cabeça? Antigamente, antes da pandemia, as coisas já não estavam tão trilhando os caminhos certos. Depois da pandemia, não sei se é só eu que estou tendo essa Não, visão, piorou muito a mais. gente fala muito sobre isso, Muito né. mais. Eu vejo, assim, as pessoas já estavam meio, assim, pensando no próprio umbigo, não parava para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para dar uma informação, sabe. Ah, sempre aquela desculpa: "Ah, eu tô com pressa, eu tô atrasado, tô corrido. Ah, minha vi é corrida, literalmente corrido". Então, antes da pandemia já era assim. Depois da pandemia eu achei que as coisas ia "Nossa, agora vai Melhorar. melhorar. Depois de tudo isso as coisas vão". Menina, piorou. Piorou. Eu não sei se é só a minha visão, mas Não. infelizmente A gente fala piorou. muito sobre isso. Piorou muito, as pessoas, sabe, não para que nem eu falei, para dar uma atenção, para dar uma resposta, para dar uma informação, tudo fala que é corrida, é porque o marido trabalha, sai para um lado, a mulher sai para o outro, o filho sai para o outro. Você não vê mais aquela coisa de tomar café ali junto, a família, que na minha época, mesmo que a gente trabalhava, era tudo corrido, mas no domingo, eu lembro muito bem, a gente tomava o café da manhã na mesa ali, fazia oração, antes, depois agradecendo. Era o almoço, minha mãe, a gente ajudava a fazer o almoço, sentava todo mundo ali para almoçar, a janta, sabe, ia para a igreja, a família junto. Hoje não, hoje é cada um para um lado, cada um, sabe, e quando tá junto, tá tudo ali no celular, na rede social, chama para sair para comer fora, tá todo mundo ali. Ah, se for para sair para comer e tá todo mundo, se me chama eu não vou. Se me convida eu falo assim: "Eu vou, mas ninguém vai levar celular, né, porque se levar eu não vou". Porque ou até mesmo dentro da própria casa eu vejo, não na minha casa, mas na casa meu sobrinho, na casa do meu filho, dos filhos dos meus irmãos, sobrinho, alguns parentes, chega lá a pessoa, sabe. Ou então tá de um jeito depois da pandemia, gente, que os valores
ninguém mais lembra, ninguém mais dá importância, Ou me infelizmente. parece que dão Importância, importância para mas coisas. coisas que E você acha que isso tem muito a ver com a vida que as pessoas mostram nas redes sociais, aquela vida perfeita? Se você fizer o que eu faço, você vai ter o resultado que eu tenho? Você acha que isso tem um pouco de influência, Maria? Porque, por exemplo, as pessoas estão o tempo todo querendo mostrar esse lado e eu estão acho que vendendo propaganda enganosa, vamos falar a verdade. É o que a gente vê muito por aí são propagandas enganosas. Infelizmente, as pessoas mais humildes, vamos se dizer, acredita que vai ter aquele resultado daquele produto que está sendo vendido, aquilo que está sendo falado, porque estão seguindo um tal digital influencer lá, que nem você falou, tem tudo que mantém ele, sustenta ele, tem patrocínio que banca. Aí vai lá e só faz aquela propaganda. Se tomar esse whey, você vai perder X, vai melhorar X. Aí a exatamente, pessoa vai lá, passa o cartão não sei em quantas vezes perfeito. e o resultado não vem. E o que que acontece? Fala que entra em depressão. Você vê muitas pessoas hoje com quadro de depressão, porque ou tá jogando tigrinho, ou tá comprando coisa dessas propagandas enganosas que realmente não existe, não é Ô verdadeiro. Maria, e se a gente Então o fizer um mundo tá convite doente. se a gente fizer um convite pensando em referência, né, porque as pessoas, use o que eu use para você ter o resultado que eu tenho. Aham. E se a gente convidar as pessoas assim: "Corra por 30 dias no Isso, canavial aham. descalço para ter o É resultado que a isso, venha Maria fazer o que teve". eu faço. Eu convido as pessoas, quando as pessoas falam: "Nossa, mas eu Entende? gostaria de ter o seu corpo, eu gostaria de correr igual você", eu falo: "Então vem treinar comigo". Eu treino todos os dias de segunda a sábado, 5 da manhã lá na Zeferina, te espero lá. Aí eu vou, eu chego lá: "Cadê? Você apareceu?". Não aparece. Por quê? Quando aparece, fica 15 dias, 20 dias, no máximo um mês, depois abandona, porque é sofrido, é Exatamente, mas aí suado. quando tem essa galera vendendo um caminho muito mais fácil, Aí vão para o mesmo caminho que isso fácil. custe, né, para Sim. ela e ela tá vendo aquela vida mais Uhum. tranquila e mais, É. né, é muito isso, Assim, a pessoa acha que hoje, tipo assim: "Ah, vou fazer isso porque é mais fácil", estão cortando caminhos, né. É isso. cortar caminhos, facilitar, ninguém quer sofrer. O povo quer pegar Aí pronto, você quer vê ser você, não quer fazer o que você É. faz. exatamente, quando você vê assim, são aqueles tênis de valores astronômicos, o óculos tal, o tênis tal, o relógio tal, né, porque agora a corrida tá muito em alta, né, a gente usa o termo como é que é, Gabi? Das redes, tá hypado? Ah, é verdade, tá hypado. Um pouco a às vezes Menina, hoje é atrasada. assim, eu falo para as pessoas, eu corri 15 anos descalça. Se entrar na internet e buscar meus resultados, da década que eu corria descalça, os melhores tempos meu tá sendo melhor do que esse povo de hoje que corre com tênis de R$ 3.000, com relógio baixa pace, short baixa pace, tênis baixa pace, porque o povo hoje quer usar, usufruir dessa tecnologia, das coisas boas, que estão saindo, que estão fabricando, mas não quer treinar, esqueceram de treinar. O Perfeito. principal não estão fazendo, que é o treinamento. Aí você põe um tênis lá, existe assim, o tênis que vai baixar pace, mas para aqueles atletas de alto rendimento, que já treinam certinho, que faz tudo certinho, vai te dar um up um pouquinho lá na frente, não quer dizer que vai correr por você. O tênis não vai correr por você, a roupa não vai correr por você. Primeiro você tem que seguir toda uma planilha de treinamento, de dedicação. Aí depois você vai usando essas tecnologias que estão aí para te dar um up lá na frente um pouquinho melhor. Mas você vê pessoas que mal começou no esporte e já compra o tênis de 2, 3 mil. Nada contra, se tem o dinheiro para comprar, quer comprar, cada um sabe o que faz, né? Eu acho que só que a gente vê que são coisas assim que está sendo muito rápido. Tá sendo muito rápido, estão pulando etapas. Epa, E não pode pular etapas, você tem que seguir uma planilha, senão o resultado não vem. A gente percebe que as pessoas não estão elas querem ter os mesmos resultados, mas não estão dispostas a pagar o O preço. E o preço. preço não é de dinheiro que a gente tá Não, falando, não é é do dinheiro. sacrifício e É o esforço que tá por sacrifício, trás, que esforço e ninguém que treinamento. não é algo visível, né, não é Não. algo assim que você olha assim: "Ah, ali eu tô vendo que ela tá assim", Aham. é algo interno, que às vezes só ela sabe o que ela tá Ninguém fazendo, vai lá todo mundo tá 5 horas da manhã ver fazendo. o que eu tô fazendo, aí quando me vê lá no pódio com o caneco: "Nossa, ela conseguiu. Nossa, amanhã eu vou lá fazer também. Ah, eu quero fazer o que ela faz", só que não quer pagar o preço, que é de segunda a sábado, treinar 2 períodos, que nem eu treino. Hoje mesmo, eu levantei 4h30 da manhã, 5 horas eu já saí, hoje eu já corri 15 quilômetros, uau! entendeu? E Maria, com que idade você tá agora, que mal lhe pergunte? 54 anos.
Então eu falo para as pessoas, aí as pessoas querem arrumar desculpa para tudo. Não tem desculpa. Quando você quer realmente aquilo, acredita no sonho, no processo, você tem que ter sem dor, sem ganho. É sem dor, sem ganho, gente. Eu acho assim, meu finado pai sempre ensinou uma coisa pra gente desde criança: não dê o peixe pra pessoa, ensina ela a pescar. Porque você dá tudo de mão beijada, dá tudo você tem um filho, eu tenho meu filho, Michael Jordan, hoje ele tá com 33 anos. Eu passei fome, eu passei dificuldade, só que eu falei: "Eu não vou dar to", quando eu tive condições de falei: "Eu não vou dar tudo para ele, eu vou dar o básico, o necessário". Sim. E a hora que ele começar a trabalhar, ele quer aquelas coisas mais caras, ele vai comprar com o dinheiro dele. "Ah, mas os amigos dele, mas sua mãe tem condições, sua mãe", aí ele sempre falava: "Não, minha mãe tem, mas o que é dela, ela suou para ganhar, ela suou para ter, e eu vou lutar Literalmente. para ter o meu também". E é tanto que eu fui patrocinada pela Mizuno na época, quando eu ganhei a São Silvestre em 2001, eu tive meu primeiro patrocinador de tênis, que foi a Mizuno, e a Santa Elisa que me patrocinou, né, o seu Maurílio Biagi, a usina Santa Elisa, meu tão sonhado patrocínio. E aí, eu recebia material da Mizuno, e aí meu filho vinha também para o meu filho. Ele não usava, ele fazia atletismo lá no Centro Olímpico, ele falava: "Mãe, eu não vou, porque tem amigos meus lá que não tem nem tênis, vai descalço, agora eu vou com tênis de marca?". Ele não usava para ir para o Ele não treinamento. se Você beneficiava entendeu? disso, né, É, e porque era até seu filho. Que hoje, confiança que ele jamais. tinha. Desde cedo eu ensinei, São os valores, minha né. mãe, porque ele foi criado mais com a minha mãe, porque eu sempre corri, então minha mãe que criou ele, eu chamo ela de mãe e vó. Então, sou mãe solo, quando eu engravidei, o pai dele não queria que ele nascesse, não queria que eu tivesse a criança, porque disse que era jovem. Então eu falei: "Então, quando ele nascer, eu vou pôr só o meu nome e quando ele entender, eu vou falar o porquê que ele não tem o pai". Quando ele perguntar pelo pai, com 7 anos, ele me perguntou e eu falei. Então eu fui mãe solo, criei meu filho, eu e Deus, mesmo tendo minha família para ajudar, meu irmão especial, veio a gravidez, mas eu não desisti. Eu corri até 7 meses de gravidez, porque gravidez não é doença, gravidez é saúde. Aí o médico mandou parar, senão a criança ia ficar para trás, aí eu parei, ele nasceu de 8 meses. A criança tá ali, É, Marió, volta é, pra pegar. sim, entendeu? É, graças a Deus. E hoje a minha vida, é meu tudo, é meu mundo, é meu orgulho. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Que Filho é único, legal. filho é tudo. Então é isso que eu passo para as pessoas. Maria, e quando veio o Centro Olímpico? Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que a Gabi tá com 1.500 Não, perguntas não, aí, tô né, amando que mas é ouvir, tá assim, mas é ó. porque, surgiu a questão do Centro Olímpico, né, que leva o nome da Maria. Conta um pouquinho pra gente de como surgiu você falou do primeiro patrocínio, eu lembro certinho de ser tudo televisionado, assim, a gente fala: "Nossa, que bacana, agora a Maria vai ser patrocinada", né, a gente lembra dessa história. E o Centro Olímpico? Inclusive eu dei aula, né, no Centro Olímpico É, de ginástica lá, foi verdade. muito legal, no ano de 2011, acho que Foi. você estava Isso, como vereadora ainda isso. na época. Aham. Como que surgiu o Centro Olímpico? O Centro Olímpico foi quando eu ganhei a São Silvestre, né, em 2001, realizei meu tão sonhado, o sonho que eu buscava há 15 anos, né, que foi, vencer lá, mas antes da São Silvestre eu corri a Maratona Internacional de Curitiba no ano de 2000. Que foi a sua prova mais difícil que você deixou ali no Isso. nosso É, questionário. e aí eu participei dela, catei o ônibus, eu trabalhava na empresa Ouro Fino em Ribeirão, aí eu pedi contas para ir correr essa prova. Uau, você É. pediu conta? Pedi conta, porque assim, na época eles contratou vários atletas para poder disputar Jogos Operário. Aí disputamos durante uns 5 anos, eles ganhava tudo. Aí chegou uma época que eles falaram assim: "Não, nós não vamos disputar mais". Os atletas que foi contratado, a gente trabalhava meio período e treinava meio período. Se quiser, vai trabalhar período integral. Os que não quiser, a gente faz acerto. E meu sonho era ir para São Silvestre. Aí eu falei: "Não posso trabalhar período integral se o meu sonho é ir para São Silvestre". Aí eu falei: "Então eu prefiro que vocês façam acordo". E eu tinha no mês seguinte essa corrida, que eu estava treinando para ela, essa maratona. Aí eles fizeram o acordo, eu fui para Curitiba, peguei o ônibus e fui para Curitiba. Chegando lá, eu achei que eu poderia ser na elite, igual todos corredor saem na elite, né, os que têm, resultado, mas que entram resultado. Mas eu não sabia disso. Eu tinha uns diplominha, né, que eu ganhava nas corridas da região, um certificado, levei tudo, né, que as fala diploma, né. Aí levei, a hora que fui buscar o kit, mostrei para o rapaz lá, o organizador, aí ele falou assim: "Não, isso aqui não vale, pra largar na elite tem que ter 3 horas", que é a maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Falei: "Mas eu corri lá em Dourados, no Mato Grosso, fiz 3 horas e 3, levei o certificado, tá aqui". Falou: "Não, tem que ter 3 horas". Então amanhã você vai sair lá atrás com todo mundo, lá com o povão. Eu falei: "Não, mas, né, não, não, não".
Aí eu insisti, ele falou: "Não, você já correu Pampulha?" Eu falei: "Não". "Você já correu a Maratona de São Paulo?" "Não". "Você já correu a São Silvestre?" Eu falei: "Não, é o meu sonho". Ele falou: "Então você vai ser lá atrás com todo mundo, porque você não é ninguém". Aí eu: "Tudo bem". Chorei, catei meus diplomas, minhas coisas, voltei para o alojamento. Aí no outro dia eu fui cedinho. Falei: "Eu vou cedinho para ficar bem na frente, a hora que dá a largada, eu vou correr forte para encostar nas meninas da elite, aí eu vou junto com Maria, elas". você corria descalço nessa época? Não, nessa época eu já estava de tênis. É. Aí eu deu a largada, mas quando dá a largada mistura todo mundo. Uhum. E eu corria, corri, nada de encontrar essas mulheres da elite, as meninas. Aí eu pensava: "Meu Deus, essas mulheres correm forte demais", aí eu aumentava o ritmo. Quando chegou no quilômetro 30, no 30, uma das meninas gritou: "Maria!", porque o nome da gente vem no número, põe um número na frente e um atrás. Aí eu olhei para trás, aí eu falei: "Eu diminui o ritmo", ela encostou, eu falei: "Ué, o que que você tá fazendo aí atrás se você largou aqui na frente com as meninas? Cadê as meninas?". Ela falou: "Não, tá todo mundo atrás, você tá na frente". Aí eu falei: "Não, não é possível", eu pensei, né, correndo, isso correndo. Falei: "Não, mas como?". Ela: "Não, você tá na frente, tá todo mundo atrás". Mas eu fiquei desconfiada, mineira é desconfiada, sabe. Eu pensei: "Acho que ela quer me enganar pra me diminuir e ela ir embora". Aí eu falei: "Não, eu vou buscar as meninas", mas não tem ninguém. Eu falei: "Tem sim", aumentei o ritmo e fui embora. Aí eu venci essa prova, bati o recorde e foi assim que eu consegui meu tão sonhado patrocínio, que foi a usina Santa Elisa, quando eu voltei pra Sertãozinho. E a Mizuno, que me deu o material esportivo. Então, todo mundo pergunta: "A São Silvestre é a maior prova para você?". Falei: "Ela tem um peso, ela tem sua história, São Silvestre, mas a maior prova na minha vida, para mim, é a Maratona Internacional de Curitiba, porque ela abriu as portas, com ela eu consegui meu tão sonhado patrocínio que eu buscava há 15 anos, e com ela eu consegui dar sequência e no ano seguinte eu venci a corrida da São E Silvestre na em São nossa Paulo. visão é como se fosse a São Silvestre, É, né, e na todo mundo. verdade foi essa corrida. É que nem eu falo, cada corrida tem uma história para contar. Sim. Uhum. Cada corrida. Então, para mim, todas têm um peso, tem mas a Curitiba foi onde o carro-chefe que abriu as portas para patrocínio, para mim sair na elite de todas as outras provas, o reconhecimento, porque ali eu aprendi o resultado. Para você ser alguém na vida, conseguir alguma coisa, você tem que ter resultados. Eu tinha que ter 3 horas certinho para largar com a elite, porque eu não tinha marca, isso é resultados, entendeu? Então, a partir daí, eu pus na minha cabeça o que era resultados. E no ano seguinte, eu fui para São Silvestre, aí eu venci. Aí quando eu vim embora, aí o prefeito foram me buscar lá no Sino, andei de caminhão de bombeiro na cidade Aham, inteira, foi. inteira, das 2 da tarde até 8 da noite nós estávamos andando de bombeiro. E aí ele falou: "Pede o que você quiser que eu vou dar por você ter levado o nome da nossa cidade, né, da região e do país". Aí eu falei para ele, na época o prefeito era José Roberto Gimenes, Zezinho Gimenes, que ele tá desde aquela época, hoje ele é o atual prefeito novamente. E aí eu falei: "Ah, se o senhor puder pedir para um usineiro passar um trator em algum canavial e fazer uma bola de 400 metros, para essa nova geração ter onde treinar, é isso que eu quero". E foi isso que eu pedi. E no ano seguinte, 2 anos depois, construíram o Centro Olímpico Maria Zeferina Rodrigues Baldaia. Então é só orgulho e gratidão a Deus por tudo, porque eu passo lá, eu fazendo o que eu ainda faço hoje, que é correr, eu estar lá treinando, acompanhando essa nova geração, que é crianças de 5 aninho, a melhor idade, adolescente, fazendo o que eu faço, é só gratidão a Deus por tudo. Em É um vida, né, legado, né, em vida, Maria, em em vida, vida. porque infelizmente eles só fazem, dá o nome, faz alguma coisa quando a pessoa morre. É. Às vezes eu passo lá assim, eu paro lá em frente, eu começo a chorar, eu não acredito, sabe, parece que eu Já tô são quantos sonhando. anos de Centro Olímpico, Maria? Foi 2003, 2003, Maria! 2003 Tá para pra fazer hoje. 23 Mais de anos. 20 É, anos. fez 24 anos que eu venci a São Silvestre. Caramba, passou tudo Aham, isso, tudo Maria? isso. Dia 31 de dezembro fez 24 anos que eu venci a São Silvestre. Meu Deus, Aham, gente, que foi em 2001. incrível! É. Que incrível! Então, Nossa. poder passar, poder estar lá, poder ver esses jovens, porque na minha época eu tinha que ir correndo para Ribeirão Preto para treinar na Cava do Bosque, na UNAERP ou na USP. Correndo em sentido Correndo, Sertãozinho a Ribeirão, 20 quilômetros. Correndo, sentido literal, literalmente. literal. Não é É, de correria, "Ai, tá corrido", não, não, é Ela correndo. correndo. ia correndo Sertãozinho mesmo, viu, Ribeirão, gente? Sertãozinho Pontal, Sertãozinho Pitangueira, Sertãozinho Barrinha, porque nós não tínhamos centro de treinamento, não tinha Maria tem que ir ali quadras, treinar, vai correndo. pistas. É, literalmente conhecendo a região correndo. É, foi mais ou menos isso. Então,
Hoje poder ver que essa nova geração, criança, jovem, adulto, ter onde treinar, onde fazer sua caminhada, com segurança, né, porque a segurança Aham. é tudo. Eu era correndo risco de ser atropelada, ia pelo canteiro, não tinha muita ciclofaixa, ciclovia não existia na época, Nem o carro nada. alcançava a Maria. Uma vez me pararam no pedágio, tá? Me pararam no pedágio. Vai ter que Mas pagar. Eu não acredito nisso. Tem muita história para contar. Ai, a Então Maria vai ter que hoje voltar outras Eu vezes. imagino que ela é uma caixinha, assim, de tesouro. Você vai abrindo, vai saindo cada pérola, cada coisa incrível Por ali. isso tem documentário, filme, livro também, tem o Maria, livro tem, Corre né? Maria, tem uma música, Moça Canavieira, que quem fez foi a Tião do Carro e as Irmãs a Galvão. Gente, É. vocês estão vendo, a gente tem um tesouro na nossa cidade. Ai, a gente tá muito chique, porque a gente tá aqui conversando com ela, bate-papo. Exatamente, por isso que a Gabi estava tão nervosa, gente. Você tem uma história muito linda. E sabe o que eu achei lindo de ouvir você falando? Que você, desde novinha, você já estava muito ciente da sua paixão. Focada, Você né? já aceitou que você queria aquilo e correu Rosa Mota, atrás. 12 anos, minha ídola. Joguei tudo pra dentro. Falei, um dia eu quero conhecer essa mulher, um dia eu quero ir pra corrida da São Silvestre também, igual ela foi, correr, ficar entre as 5 no pódio para ajudar minha família. E ela usou, né, toda essa motivação dela, inclusive, você usou, eh, um sonho seu, mas também com um objetivo, né, Sim. de ajudar a sua A minha família. família sempre foi e é para mim tudo. Eu só estou bem se a minha família estiver bem. Se a minha família não estiver bem, eu também não vai. Eu lembro que eu tinha os treinamentos para fazer, e isso me dava mais força, porque eu sou daquelas assim, com as dificuldades que eu luto mais. Com as dificuldades me faz lutar muito mais. E 9 irmãos, você imagina, uma família, 9 irmãos. Todos começaram a correr quando eu comecei, mas todos pararam e 3 irmãos meus desviou o caminho. Seguir caminho errado, aquilo que a gente fala, as coisas que oferece da porta para fora, porque da porta para dentro, pai e mãe ensina o correto, que a gente leva para a vida toda, né? Os ensinamentos que o pai e mãe dá pra gente. Só que do portão para fora tem aquelas outras pessoas oferecendo a vida fácil, as coisas fáceis. E 3 irmãos meus seguiu esse caminho fácil, que acharam que era fácil, porque o fácil só é 2 lados, ou é cemitério ou é cadeia, não tem volta. E 2 irmãos meus, um com 15 anos e um com 16, foram baleados. O de 15 morreu na hora com tiro, foi baleado tiro na cabeça e um no coração. Meu outro irmão foi baleado 7 tiros no corpo. Correu, caiu em frente ao portão do cemitério, mas sobreviveu. E o Hildebrando sobreviveu com 7 tiros no corpo. O Edson, finado Edson, morreu nos meus braços. Foram chamar na minha mãe, eu saí correndo na Praça do Alvorada. Aí deu o último suspiro nos meus braços, porque seguiram caminho fácil. Achou que era fácil, né, que pai e mãe, o que estava ensinando, o que estava passando, não era, que infelizmente a gente vê muitas famílias, né, seguir esse caminho, os filhos, e na minha não foi diferente. Então eu perdi 2 irmãos pro caminho fácil. Meu outro irmão, o Bani, depois foi baleado mais 6 vezes, morreu de bala, morreu de cirrose hepática com 33 anos. Muito Sabe? novo. Então isso sempre me deu força para lutar, batalhar e nunca desistir e ajudar minha mãe. Porque com tudo o sofrimento dela, ainda teve essas passagens dos meus irmãos, tem meu irmão especial, tem minha irmã também que tem ataque epilético, ela tem problema também de saúde. Então eu vi o sofrimento da minha mãe e eu sempre falei: "Eu preciso ajudar minha mãe", sabe? A gente não tinha um carro para levar meu irmão na USP para fazer os tratamentos do dente, minha mãe chamava a perua, muitas vezes não ia. Então era muito sofrimento. Aí eu pensei: "Se um dia eu for para uma corrida e ganhar um dinheirinho, eu vou poder ajudar". Então eu sempre, a família é tudo, tudo, tudo. E elas que sempre me move a nunca desistir, a sempre estar lutando, batalhando para poder estar ajudando. Você já é vó, Maria? Não, ainda não. Meu filho casou faz 6 meses e ainda não, mas é meu sonho. Acho que você ia fazer uma pergunta para ela. No momento que a gente tá falando sobre a São Silvestre, eu queria saber como que foi, porque na hora que você ganhou, é aquela emoção, aquela histeria, aquele êxtase do que finalmente aconteceu, mas quando você voltou pro hotel onde você estava e você se deu conta do que você tinha feito, o que aquele momento representava pra Maria de 12 anos, como que foi? Sonho realizado. Um sonho realizado, que eu buscava há 15 anos. Então, quando eu cruzei aquela linha de chegada ali,
Eu lembro assim, antes de eu cruzar a linha, teve a passagem da keniana na Brigadeiro, né, que só ficou 3, aí eu, a keniana e a Márcia Narlock, do quilômetro 10 para frente. Aí quando começou a subir a Brigadeiro, no quilômetro 12, só estava eu e a keniana, a Margarete Okai. E era uma keniana muito forte, que ela tinha vencido a maratona de Nova York 2 vezes. Era a favorita para ganhar a prova. E ela sempre teve resultados expressivos, vinha de, Olimpíadas, mundiais, né, então era a favoritíssima. E quando eu me vi com ela ali na Brigadeiro, só nós 2, eu já agradeci a Deus que eu estava ali no pódio, então eu só queria terminar. Mas na hora que ela me ultrapassou no quilômetro 13, ela abriu e foi embora, eu fiquei para trás. Mas eu já estava agradecendo a Deus, porque eu só queria chegar. Só que aí veio um filme na minha cabeça, veio um filme assim da minha família, dos 15 anos de busca, de luta, o sofrimento da minha mãe, meu filho, meu irmão Fabiano. Aí naquele momento ali eu fui indo, eu lembro que eu fui aumentando o ritmo nesses pensamentos da minha família que veio, assim, naquele momento, eu lembro que eu fui aumentando o ritmo, quando eu vi eu passei ela e fui embora. E aí foi onde que eu virei a paulista e venci. Então, é só gratidão a Deus por tudo, porque eu consegui realizar um sonho. Enquanto muita gente falava que era impossível, que ia ser difícil, jamais uma mulher preta, negra, ia conseguir, pobre, não sabe, todos os não que eu ouvi e que eu joguei para dentro, naquele momento eu vi que tudo era possível. Então imagina se eu tivesse desistido, enquanto todo mundo falava que não era para ser, que não era para fazer, que não era, eu não desisti. E quando eu cruzei aquela linha, veio tudo isso na minha cabeça, no meu coração. Então, um sonho realizado. Então, é isso que eu tento passar para as outras pessoas. Que demore 1 ano, 2, 5, 10, 20, mas não desista. Porque quando é para ser, quando Deus prepara, na hora certa, no momento, vai acontecer. Que lindo, que bacana. Fala alguma coisa, fala, porque eu tô É, assim impactada. eu acho que a gente vem também de gerações aí e de um momento, né, na nossa geração, de realmente as pessoas desistem muito fácil, né, no primeiro obstáculo ou na primeira, e isso em tudo, em todos os aspectos da vida da pessoa, daquilo que ela vai fazer. Então, eu acho que quando você leva para suas palestras, né, como tema principal e central a sua história de vida e a sua história de resiliência mesmo, né, porque resiliência vem disso, né, de coisas que acontecem que te faz não querer desistir, continuar e cai de novo, vai lá, levanta, Sim. quantas vezes você apanha, né, da vida e não desiste? Jamais. Levanta, sacode a E poeira e dá a volta por é, cima. e eu acho que a gente vem ultimamente de gerações e de pessoas, muito imediatistas, né. Hoje está sendo isso, o povo quer tudo para agora, para já, para hoje. Não deu certo, eu É, já já desisto. desiste. Eu falo: Já vai para "Não". outra coisa, já É, faz tem outra. que assim, planta eu sou assim, a gente planta a sementinha, vamos molhando, vamos ali regando, a árvore vai crescer para depois colher os frutos. Na nossa geração nós aprendemos isso, mas o povo de hoje em dia, a geração de hoje em dia já quer tudo pronto, quer tudo na hora, para agora, para já, na mão, não tem paciência de esperar, não tem paciência de trabalhar, de fazer, De de esperar o lutar, o processo. processo, já quer pular etapas, e não é assim gente, não é. Por isso que você vê que começa, por que que não dá certo? Por que que não vai para frente? Porque não teve uma base, não teve um alicerce, não teve um preparo, é de tijolinho em tijolinho que a gente vence, que a gente chega lá. Agora você já querer você constrói uma casa de que jeito? Você já vai lá e levanta as paredes? Não. Começa do Você teto, começa né. do teto? Não, vai dar um sopro, cai. Então tudo tem que ter uma base, tem que ter tudo um preparo, né, um trabalho, e é o que a geração de hoje não quer, o povo de hoje não quer isso, quer pegar pronto. Pegar pronto, pronto, porque é E fácil, muitas né. pessoas se justificam também no âmbito familiar. "Ah, eu não tive estrutura de pai, de mãe, eu não tive". Não é desculpa. Porque a família é a base, a família é o alicerce, a família é tudo. E E às a vezes gente você não tem a família mais estruturada com condição financeira ou até mesmo, Uhum. emocional, psicológica, mas é a tua É família, a tua é família. aquilo que, né, que foi te dado, eles fizeram o melhor que eles podiam na condição que Sim, eles tinham. isso. Eu acho que isso é muito importante também, a gente ter essa visão e não levar isso. Não que isso não impacta para algumas pessoas, Uhum. eu acho que uma das coisas que a Maria traz também pra gente na questão, ela tem a mente muito forte, É. né, a tua mente não mente.
atualmente te fez chegar onde você chegou podendo Você tem uma capacidade, né, de força mental muito grande. Não é só física, né, não é só as fibras musculares dela aí que é forte. Tomei leite de cabra, viu? Lá em Minas Gerais, viu? Não tinha, aí minha mãe, eu ganhei uma cabra da avó, É uma e aí eu ia capacidade lá na tetinha mental. da cabra e mamava lá o leite da vaca, da cabra, da vaca, Quer era ter mente isso. forte? meu marido Leite ouviu de isso, Leite cabra. de cabra, mas você mamou na tetinha na dela. tetinha Você da... jura? Você não tá Juro? brincando? Você Não, ouviu isso? Então, estamos aí, ó. A gente vai ter várias dicas hoje da Maria para você que quer aumentar o teu pace. Leite de cabra, na teta da cabra, porque se não for, não vale. Correr descalço no canavial isso. por dias e dias, faça sol, faça chuva, sem comida na marmita. Estão preparados para todas essas dicas da Maria? Que vocês vão fazer? Não é o melhor tênis, Chupe não é o melhor cana, relógio, cana, chupe cana. cana. Tá vendo, Maria? Essas são Nosso suplemento, né? Nosso carboidrato, caldo de cana. E como E foi? é Como isso, é uma foi? capacidade mental muito grande, né, Maria, de Muito, de de superar tudo isso, é muito sim. incrível. E é um sonho, né, o sonho move montanhas. Se é o que a gente quer, a gente acredita, a gente consegue. E como consegue. Acho que o problema é quando também as pessoas não têm claro, elas não têm clareza daquilo que elas realmente querem, Uhum. né, porque às vezes você quer muitas coisas ao mesmo tempo, Ah, você quer ser tudo ao mesmo é, aí não tempo, dá, ou é uma ou você coisa ou é muda de outra. foco, né, Sim, a todo momento. isso. Então eu acho que clareza daquilo que você quer, É tudo. né, e objetividade é muito importante. E Então, disciplina, né, sem disciplina disciplina, a gente não consegue nada na vida, exatamente. disciplina é tudo, é fundamental. Eu tô levando Pode falar, por favor. Ah, por que você fez 4 e apontou pra cadeira? Ah, eu pensei que a cadeira dela, o quarto negocinho tava quebrado e ela ia cair. eu Perdão, já eu não eu já achei que o consegui. Raul já estava aqui bravo, que a gente: "Vocês estão falando demais, não deixa a Maria falar". Não, não era isso, Maria. Desculpa, gente. Ele ali gesticulando e eu assim. Aí ele fez assim, pra eu fingir que tá tudo bem. Aí eu assim, eu não tô entendendo. Bom, na questão do Centro Olímpico era algo que eu queria muito perguntar para Maria, ela respondeu, de todas essa trajetória dela de vida. Maria, a gente tem algo ainda que você quer relatar para a gente, quer passar para a gente com relação à sua experiência de vida, e com relação às pessoas? Apesar de que a gente vai abordar isso no final da nossa conversa também, né. Uhum. Mais alguma coisa, Gabi? Eu queria falar um pouquinho sobre hoje em dia, Ah, que a gente tá tá. falando bastante do passado, né. Porque até tudo que você viveu te trouxe onde você tá hoje, mas tudo isso que você viveu, tudo que você aprendeu nesse processo, tem alguma maratona hoje que você está enfrentando, mas que é invisível? Que não é mais uma São Silvestre, não é mais uma corrida de Curitiba, alguma coisa assim? Ai, ainda existe sim a maratona, porque desde de antigamente, né, a falta de patrocínio, a falta de apoio para todas as modalidades esportivas, né, que sempre foi um tabu para mim lá atrás, melhorou entre aspas, né, porque hoje tem Bolsa Atleta, que é até um projeto meu quando eu fui vereadora, que eu implantei em Sertãozinho, graças a Deus existe até hoje. Tem ajuda, assim, de custo, tem quando o atleta tem seus resultados, existe a outras bolsas dos governo que, pelo resultado, ele recebe, mas a gente vê que ainda falta muito, precisa melhorar muito ainda, o termo apoio, patrocínio, porque o jovem, ele que nem eu falei, nós temos o projeto do ISE, a criança entra com 5 aninhos. Aí quando ele tem seus 13, 14, 15, ele já quer trabalhar para ajudar a família. E se ele não tem um apoio, uma ajuda, ele para o atletismo ou a modalidade que está fazendo para ajudar a família. Então, se a gente tiver mais recursos para ajudar esses jovens, não vão desistir de praticar atividade física no período, estudar e ajudar a sua família a realizar os seus sonhos. Então, esse é um tabu que a gente bate sempre e eu vejo que melhorou, mas precisa melhorar muito mais. Porque o Brasil é assim, ele só lembra dos atletas
que tem atleta na época de Olimpíadas. Aí quer vir catar o atleta para ir lá representar o seu país. Não é assim. Eu acho que tudo começa de uma base, você forma, tem que formar o atleta, não querer pegar ele pronto. Você vê nos outros países, começa desde pequena a base. Né? E infelizmente no Brasil não, só lembra dos nossos atletas na época de Olimpíadas, época de mundiais, estaduais, e não é assim. Então o apoio tem que vir desde cedo, para nós formar nossos atletas, para quando tiver Olimpíadas, eles lá e representar nosso E país. fica o foco muito só em um esporte, né? É, Mas no Brasil só é muito isso. E futebol só futebol, infelizmente. As outras modalidades caem no é esquecimento. isso. E isso, Perfeito. ó, entra ano e sai ano, é a mesma coisa, só futebol, futebol, só se fala em futebol. Quando eu corria, falava: "Por que você não vai jogar futebol?". Lá atrás eu vi muito isso. Aí eu vejo hoje a dificuldade que as nossas meninas têm, que representa muito, joga Futebol. melhor do que os homens Aham. e É ganha isso mesmo. pouco, são Não discriminadas, tem não tem visibilidade. Eu acho que a visibilidade. Então, quer distribuição dizer, como tá essa distribuição? Então, infelizmente, só fala futebol masculino, o resto distribuição é, de renda e patrocínio no é, esporte no Brasil, é. ela é muito desproporcional. Por isso que os nossos atletas estão migrando, indo para outros países, naturalizando em outros países, levando o nome de outros países, por quê? Porque lá tem apoio, tem reconhecimento, Uau! infelizmente. Pois é, gente. Coisas que às vezes quem não tem ideia que isso Que acontece. acontece, mas acontece.